Olá moçada, tudo certo? A gente vai falar hoje sobre o plano R2. E o primeiro ponto que a gente vai falar sobre o plano R2 é justamente a distância entre dois pontos. Então suponha que a gente tem aqui nesse ponto P, AB, né? Justamente as coordenadas dele, e o ponto Q, CD. A distância entre esses pontos ela é calculada por essa fórmula aqui, que nada mais é do que a aplicação do Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, eu tenho A menos C ao quadrado, mais B menos C ao quadrado, é igual a distância ao quadrado, eu tiro a raiz. Só isso. Vamos aqui fazer aquelas importações, e aqui tem uma funçãozinha. Muito simples, eu vou receber dois pontos, P e Q, que são duas listas. Então, o P na posição 0 é o A, é o X do P. P na posição 1 é o B, que é o Y. O Q na posição 0 é o C, que é o X do Q, e o Q na posição 1 é o Y, que é o D. Portanto, eu faço MAFFT raiz quadrada de A menos C ao quadrado mais B menos D ao quadrado. Então, a gente tem esse ponto aqui, ó, tá vendo? Um ponto P e um ponto Q. Ponto 1, 2, 3, 1. Aí eu já mando imprimir aqui a distância dos dois pontos. Passo o P e o Q. Vamos então aqui, rodar. Então pronto. Aqui está a distância de dois pontos. Uma funçãozinha simples que ajuda você a calcular isso aí. Agora a gente vai falar sobre a equação da mediatriz do segmento PQ. O que é mediatriz? A mediatriz é uma reta perpendicular a um segmento e que passa pelo meio do segmento. Então, se a gente tem aqui ó, os pontos P e Q, aqui o P, aqui o Q, então a mediatriz ó, é essa moça aqui, vermelhinha. Ela passa bem no meio do segmento. E aí, se a gente tem um ponto R, X, Y aqui na mediatriz, que não está aparecendo aqui, o que acontece é o seguinte, se ele pertence à mediatriz, justamente a distância desse ponto R para P é a mesma de R para Q. É o que está dizendo aqui, ó. Essa distância é a mesma. Então, o que acontece? Aí, o que vai acontecer é que você vai ter dois triângulos retângulos e você aplica o Teorema de Pitágoras para justamente você tentar obter a equação, uma formulação que vai me dizer, permitir justamente representar essa mediatriz. Então, a distância de R para P, então raiz de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, é igual à distância de R para Q. A r de x menos c ao quadrado mais y menos d ao quadrado. Se a gente, no caso, desenvolver isso aqui e tal, a gente chega justamente numa expressão assim, menos 2a mais 2c vezes x mais menos 2b mais 2d vezes y mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos c ao quadrado menos d ao quadrado é igual a zero. Então, pessoal, se a gente chegar aqui agora e chamar esse termo aqui que multiplica o x de um a grande, esse outro termo aqui que multiplica o y por um b grande e esse outro terceiro termo de um c, a gente chega nessa formulação aqui. Ax mais by mais c igual a zero, que no caso é uma equação que representa a mediatriz de um segmento PQ, desde que o P seja diferente do Q. Então está aqui, ó, uma funçãozinha para encontrar a mediatriz. Passa os dois pontos, olha só, o A nada mais é do que aquilo que eu acabei de dizer, ó, menos 2A mais 2C, ó, menos 2, o A é o P índice 0, que é o X do P, mais o 2C, que é o Q índice 0, que é o X do Q. O B é o menos 2 vezes o P índice 1, que é o B, Bzinho pequenininho, né, que é o Y do P, mais 2Q1, que é o D. E o C é justamente aqui, A ao quadrado, mais B ao quadrado, menos C ao quadrado, menos Q ao quadrado. E essa parte desse F aqui, pessoal, é só porque aqui eu vou formar aqui um string, tá? E como esse A e B aqui não são string, eu tenho que transformar, eu faço esse str aqui. Eu transformo isso por um string, para eu poder jogar isso e imprimir depois. É só isso, tá certo? Esse OPB aqui, OPC, é só para a gente formatar a saída. E aí eu retorno esse EQM, que é um string, que vai me dizer qual é a equação, e mais o A, e o B e o C, que eu vou usar depois lá na frente para poder justamente mostrar uns gráficos. Então, a gente já rodou aqui, né?
Então, tá aqui, ó, tá vendo? A equação mediatriz, que isso aqui vai ser uma string, ABC, eu vou chamar a moça aqui com P e o Q. P e o Q é aqueles mesmos pontos lá de cima, tá bom? Vamos rodar? Então, tá aí, a equação é essa, né? 4x menos 2y menos 5 igual a zero. Essa aqui é a equação da reta mediatriz de segmento PQ, tá? Essa moça vermelha aqui. Não é, por exemplo, a reta que passa por P e Q. E a gente fala sobre essa questão da mediatriz, porque com isso a gente pode, então, justamente deduzir as equações geral e reduzida da reta. A equação mostrada acima, ou seja, esse AX mais BY mais C igual a zero, que eu repeti aqui embaixo, é chamada equação geral da reta, com A diferente de zero ou B diferente de zero. Qual é que é a ideia básica? A ideia básica é isso aqui, ó, tá? É que, justamente, qualquer reta no plano é mediatriz de ao menos algum segmento. Nos casos em que o B é diferente de zero, a gente pode reescrever essa moça aqui da seguinte forma, ó. AX mais BY mais C igual a zero, então o Y é menos A sobre B vezes X, menos C sobre B. E aí, como esse menos A sobre B é uma constante, eu posso chamar isso de um alfa, e esse menos C sobre B eu posso chamar isso de um beta, a gente pode então chegar na equação reduzida da reta, substituindo as razões por constantes. Portanto, essa aqui, ó, y é igual a alfa x mais beta, onde o alfa e beta pertencem aos reais, é a chamada equação reduzida da reta. Eu apenas substituir as razões por constantes, alfa e beta. Uma reta com equação reduzida como mostrado acima, intercepta o eixo y no ponto zero beta, né? Quando x é zero. Esse coeficiente é chamado de coeficiente linear. Se nós temos, então, dois pontos, P e Q, de uma reta, a razão entre a diferença de suas ordenadas e a diferença das suas abscissas é o que a gente chama de coeficiente angular alfa da reta. Portanto, o meu alfa nada mais é do que D menos B, o x do Q, o y do Q, menos o y do P, sobre C menos A, o x do Q, menos o x do P. Uma vez que eu tenho o valor de alfa, o beta eu posso calcular tomando um dos pontos, por exemplo, o ponto P e o ponto zero beta. Logo, alfa vai ser o que? Ó? B menos beta e A menos zero. Porque justamente essa reta, com essa equação reduzida, intercepta o eixo y no ponto zero beta. Portanto, o meu beta é o B menos alfa vezes A. Aqui está a funçãozinha, muito simples, que permite encontrar a equação da reta reduzida. Mais uma vez, eu vou passar os pontos P e Q. Isso aqui é só uma checagem, pessoal. Por quê? Porque se o A for igual ao C, você não vai ter a equação da reta reduzida. Nem todas, justamente retas, você vai ter uma equação da reta reduzida. Uma formulação dessa, entendeu? Se o A for igual a C, tá vendo? Isso aqui vai dar uma divisão por zero, aí você não vai ter, então, justamente a equação da reta reduzida. Se não, o que é que você faz aqui, ó? Tá aqui o meu alfa, meu coeficiente angular, aqui é, ó, D menos o B dividido por C menos o A. E o beta, o que é que é? É o Bzinho, né? Que é o P índice 1, menos o alfa vezes o Azinho, que é o P índice 0. Mais uma vez, isso aqui, esse OP aqui, é só para formatar a saída. Esse aqui é uma string. Então, eu vou retornar essa string e o alfa e beta também, porque depois eu vou precisar desses sujeitos aí para poder justamente mostrar uns gráficos. Rodei aqui, então tá aqui, ó. Vou retornar a equação reduzida, que é um string, o coeficiente angular, o linear, passando os pontos P e Q. A gente roda aqui, então tá isso aqui, ó. Então, a equação reduzida dessa reta dos pontos P e Q é menos 0,5x mais 2,5, o que faz sentido, né? Porque, por exemplo, os pontos eles eram justamente quem? Aqui, ó, o ponto P, ele era 1, 2 e o Q é 3, 1. Quando o x for 1, o que é que vai acontecer aqui embaixo? Ó? Quando o x for 1, então vai dar menos 0,5 mais 2,5, então isso dá 2. Ponto 1, 2. Quando, no caso, o x for 3, então você dá menos 3,5 aqui, né? Multiplica por menos 0,5 mais 2,5, então
No caso aqui, o que é que você vai ter de resultado aqui? Quando o x for 3, o outro vai ser justamente 1, né? Tá? 1, porque justamente 3 vezes menos 0,5, mais 2,5, então a gente vai ter 1 aí. Tá bom? Então, o que é que vai acontecer aqui? O que é que vai acontecer aqui, então? A gente tem essa formulação. Se a gente chegar aqui agora e fizer um gráfico, aqui eu estou só justamente gerando aqui um array e tal, aí eu pego aqui o y, o que é? Coeficiente angular vezes x mais o coeficiente linear. Tá aqui, ó. Tá? Equação reduzida da reta, alfa x mais beta. Portanto, a gente pode chegar e imprimir agora esse sujeito. Então tá aqui, ó. Tá aqui a sua reta. Tá vendo aqui os pontos, ó, 1, 2, ó, x1, y2. Ali ele, lá em cima, e o outro ponto, 3, 1. x3, y1. Belezinha? E no final agora, o que eu vou imprimir? Vou mostrar aqui o gráfico em que eu mostro a reta, essa mesma reta aí, e a mediatriz. Por isso que eu retornei aquele A e B lá, né? Lá da equação mediatriz. Retornei os sujeitos aqui, porque aí eu posso jogar aqui, ó, nessa equaçãozinha aqui, e aí eu vou, no caso, encontrar a equação da mediatriz. Menos A sobre B vezes X, menos C sobre B. Aí aqui, no caso, em azul, blue, eu vou tá mostrando justamente essa mesma reta aí de cima, que é a reta que passa pelos pontos mesmo. E em vermelho eu vou mostrar aqui para vocês justamente a mediatriz. Vamos rodar aqui. Então está aí. Tá vendo aqui, ó, a azulzinha, mesma reta lá, só que agora tá mostrando diferente, porque agora ele automaticamente mostrou de acordo com as duas retas. Mas a mesma reta lá, tá vendo? 1, 2, 3, 1, e aqui está a mediatriz, ó, passando exatamente na metade dessa reta que passa pelos pontos. Tem um exercíciozinho aqui. Até a próxima, pessoal. Um abraço.